Ele pode ser o melhor espião do mundo no céu. Não há nada que eu já tenha visto que se pareça com isso. Seria um novo e misterioso avião? Quero saber o que está havendo lá. Ou algum outro segredo? Chegamos lá, a porta do hangar estava aberta. Pode ser a maior história de todos os tempos. E havia um disco voador. Era uma coisa grande. Veja você mesmo na semana da invasão extraterrestre. Segredos importantes. Eu já vi isso antes. Entusiastas de OVNIs e observadores de aviões stealth na mesma área. E quando eles veem uma luz, aquele que é um entusiasta e sabe como é uma aeronave, automaticamente diz: "Oh, bem, vejam, é um bombardeiro B-1. Mas para alguém que é entusiasta de OVNIs e quer ver um OVNI, aquela luz automaticamente se transforma na nave-mãe." Em 1992, Steve Douglas estava filmando exercícios militares aéreos em Roswell, Novo México. Na escuridão, sua câmera capturou alguns segundos de uma nave triangular muito estranha. Ele levou a fotografia a um especialista. Essa é uma daquelas imagens que nos atormentam, porque é algo que acreditamos ser uma aeronave incomum, uma que o governo não admite ter. Então, seria emocionante poder ter uma foto boa e clara dela, simplesmente porque é interessante. Emocionante. É emocionante descobrir algo desconhecido. É uma aeronave preta contra um céu negro. E há muito ruído no enquadramento. Então, em qualquer momento em que você olhar para ela, vê que é quase da mesma cor do fundo. Por mais que tente, Warren não consegue nos mostrar o que a câmera não pôde registrar. Esta é uma imagem limpa e processada que eu criei usando o processamento puro. Mas ainda tem muito ruído e é muito difícil se ver alguma coisa. Mas seria muito fácil usar o computador para ajudar a limpar a imagem, olhar eletronicamente. Uau! Esse é o céu! E está cheio de ruídos, e ali estão as extremidades do objeto. Então eu vou limpá-las, vou alisar essas extremidades. Bem, o problema com isso é que, se eu tenho expectativas sobre o que vou ver, e se usá-las no trabalho que estou fazendo, acabarei exatamente com o que eu estava procurando. Eu posso transformá-lo no que eu quiser. Um disco voador ou qualquer outra coisa. Obviamente ele está voando. É desconhecido. Então definitivamente é um OVNI. Mas isso não significa que seja uma nave espacial de outro planeta ou um viajante do tempo. Temos grandes suspeitas de que isto seja algo altamente secreto. Uma aeronave de reconhecimento que o governo possui e tem operado. Mas, por motivos de segurança, não assume que possui ou opera. Isto é o que Steve Douglas filmou. A Arraia Negra TR-3. A Arraia Negra já foi vista em outras partes do mundo? Nos últimos 5 anos, a descrição dos OVNIs tem mudado. Relatos de aeronaves triangulares agora são tão comuns quanto os formatos de discos tradicionais. No ano passado, o voo da British Airways para Milão desceu para aterrissar em Manchester, Inglaterra. Subitamente, uma nave triangular passou rapidamente pelo avião a poucos metros de seu nariz. Nem o radar do avião, nem os controles de terra detectaram a veloz aeronave. Foi um contato imediato clássico. Mas com o quê? As manchetes dos jornais estamparam que uma aeronave extraterrestre tinha passado por um jato de passageiros. O que eles não relataram é o que as revistas especializadas em aviação já sabiam. A menos de 24 quilômetros dali, uma empresa britânica estava construindo o protótipo secreto de um avião do tipo Stealth. Ele tem um estranho formato triangular.
O lar da escura aeronave norte-americana está escondido na área de testes nucleares de Nevada. Por décadas, ogivas nucleares foram testadas aqui. Las Vegas fica nas proximidades, mas os turistas se divertem desconhecendo o mundo secreto escondido além do horizonte. A Área 51, local de testes, fica em Groom Lake. Entre os aeronautas é conhecida como Dreamland, Terra dos Sonhos. Groom Lake não aparece em nenhuma lista de instalações militares, e ainda assim possui a pista mais longa do mundo e o maior hangar de aeronaves. O que o local esconde vai além do ultra secreto. Ainda assim, tem atraído tanta atenção do público que hoje existem mapas da base. Entrar aqui significa prisão sem julgamento. O uso de força letal é autorizado. Foi em Groom Lake que os grandes aviões espiões da Guerra Fria foram testados em segredo absoluto. O U-2, o avião espião da CIA, voou pela primeira vez aqui. Mais tarde, a família de aeronaves, que inclui o Blackbird e SR-71, viveu em total segredo por mais de 10 anos. O Blackbird voou mais rápido e mais alto do que qualquer aeronave. Como o U-2, ele era invulnerável, até que a tecnologia dos mísseis o tornou obsoleto. Desconhecido do público em geral, o caça Stealth também foi testado aqui. Aeronaves ultra-secretas como estas têm sido confundidas com OVNIs há meio século. Em meados dos anos 40, houve um período de desenvolvimento fantástico da aviação. Hoje não podemos compreender isso, mas havia aviões sem propulsores. É como se tivéssemos um carro sem motor. Havia aviões sem caudas. Havia aviões em forma de prato. Havia aviões que pareciam bumerangues. Uma pessoa que visse uma dessas aeronaves poderia concluir não se tratar de uma aeronave, mas sim de uma nave espacial. Uma pessoa que não tivesse conhecimento dessas aeronaves poderia pensar que eram fruto de uma tecnologia não terrena e presumir que eram discos voadores. Ainda hoje, aeronaves famosas podem enganar os incautos. O bombardeiro Stealth Northrop B-2. Observá-lo é muito educativo. Seria compreensível se as pessoas vendo essa aeronave muito incomum a confundissem com um disco voador. Se ainda fosse um segredo, o que você acharia? Uma aeronave feita pelo homem ou um OVNI? O verdadeiro nome militar da Área 51 nos Estados Unidos é Lago Groom. Quais são outros nomes da Área 51? Você saberá em um momento quando voltarmos com a Semana da Invasão Extraterrestre. A Área 51 também foi chamada de Terra dos Sonhos, O Container, Base do Batedor, Fazenda Paraíso e o Lado Escuro da Lua. E agora voltamos com a Semana da Invasão Extraterrestre. Lockheed Skunk Works, Califórnia. Gerações de aeronaves escuras foram construídas aqui. Em anos recentes, seu estacionamento tem permanecido cheio. Ainda assim, oficialmente, há pouco trabalho em andamento aqui. Pouco demais para explicar toda a atividade. A produção de seu avião espião, o Blackbird, foi terminada há tempos. Seu último contrato era um avião do tipo Stealth. Ele está perto de ser completado, mas isso não pode explicar o trabalho sendo feito por trás de portas fechadas. Será que uma nova aeronave preta e triangular está sendo construída? Especialistas em aviação suspeitam que a resposta está num documento do Pentágono datado de 1985. Uma aeronave misteriosa cujo nome de código é Projeto Aurora
foi acidentalmente incluída nas verbas para os aviões espiões U-2 e Blackbird. Não houve menção dela desde então. A primeira coisa que eu vi sobre Aurora foi que disseram aos controladores de tráfego aéreo fora da costa oeste para esperar alvos de alta velocidade nas telas de seus radares, que isso era um programa secreto, que eles não deveriam entrar em pânico, que não deveriam relatá-lo a mais ninguém. Uma outra informação e que realmente me fez começar a investigar a história do Aurora foi a sequência de estrondos transônicos sobre a Califórnia. Na quinta-feira, 18 de junho de 1992, às 7 da manhã, e 6 outras quintas-feiras na mesma hora no ano anterior, houve um pequeno tremor em Los Angeles. Incitado por telefonemas de moradores preocupados, Jim Morey, do Departamento de Pesquisa Geológica Nacional, partiu para descobrir o que estava causando esse terremoto incomumente pontual. À sua disposição estava uma rede de estações de gravação de efeitos sísmicos. Ele rapidamente concluiu que foi um estrondo transônico duplo de uma aeronave supersônica. Morey comparou a assinatura do estrondo da aeronave com os estrondos do ônibus espacial aterrissando fora de Los Angeles e os do Blackbird SR-71 no seu recorde mundial de voo transcontinental em 1991. Eram completamente diferentes. O tamanho e a extensão do estrondo eram singulares. Na verdade, temos um bocado de estrondos transônicos no sul da Califórnia. Um dos motivos é que o ônibus espacial aterrissa na base da Força Aérea de Edwards e fica no deserto. É possível dizer a direção, a velocidade e a altitude do objeto que está produzindo o estrondo se você tiver bons instrumentos para registrá-lo. Então, em relação a esses misteriosos estrondos que ouvimos, está muito claro que eles estão voando fora da costa, porque não temos nenhuma estação lá, não temos muitos dados. Então, realmente não podemos obter uma estimativa precisa da velocidade em que aquele objeto em particular estava viajando. Tudo o que podíamos dizer é que estava voando mais rápido do que a velocidade do som. Uma outra possibilidade é de ter sido um meteorito, e existem casos em que meteoritos produzem estrondos semelhantes. Entretanto, é óbvio que ter um meteorito passando toda quinta-feira de manhã é pouco provável. A explicação oficial era que os caças da Marinha Americana eram os responsáveis, mas poucos especialistas foram convencidos. A revelação veio quando Bill Sweetman recebeu o desenho de uma testemunha do que ele achava que só poderia ser o Aurora. Eu já tinha escrito umas 2 histórias sobre o Aurora, sugerindo que as evidências de que havia alguma coisa lá estavam se acumulando, e pelo correio recebi um bilhete e um desenho de um homem chamado Chris Gibson. Sua testemunha era uma das melhores no ramo. Chris Gibson era membro do Corpo Real de Observadores da Bretanha. Ele era parte de uma equipe de reconhecimento internacional, um dos mais importantes observadores de aeronaves militares do mundo. Um dia, em 1989, enquanto trabalhava numa plataforma de petróleo do Mar do Norte, um colega chamou Chris. Havia 4 aeronaves em formação. O avião líder era um bombardeiro Strata KC-135. E a bombordo havia 2 caças bombardeiros F-111. Logo atrás do bombardeiro Strata KC-135, estava uma aeronave triangular preta. Não tinha asas nem cauda. Era um triângulo preto perfeito. E nada do que eu tinha visto antes se parecia com aquilo, o que era incomum, porque eu fui treinado para fazer reconhecimento instantâneo pelo Corpo Real de Observadores. E se eu não sabia o que era aquilo, é porque não estava em nenhum livro. Este formato e os estrondos transônicos revelaram muito a Bill Sweetman. Se você olhar para uma aeronave projetada para voar ao que se chama de velocidade hipersônica, que é 5 ou 6 vezes maior do que a velocidade do som, ou até mais, existem várias coisas que se tornam absolutamente essenciais. É necessário um alto grau de enflechamento nas extremidades frontais das asas. Senão você começa a ter sérios problemas de arrasto e aquecimento aerodinâmico. Mesmo com um formato mais delgado, você ainda precisa de muito volume para o combustível, a propulsão, a tripulação, e a melhor maneira de conseguir isso é fundir as asas e o corpo da aeronave. Aí você obtém uma forma triangular característica, que mais parece um plano, idêntica ao que Chris viu.
Em Amarillo, Texas, Steve Douglas pode ter capturado evidências fotográficas do Aurora. Ele mantém um sofisticado equipamento de monitoração de sinais na sua casa. Eu acho que era 23 de março de 92. Estava aqui no meu escritório quando a casa foi balançada pelo que parecia um enorme estrondo transônico. Eu já tinha ouvido muitos estrondos desses antes, então sei que som é esse. Mas parecia contínuo. Não era só um estrondo que acabou de repente, e sim uma grande vibração que você podia sentir no peito. E as janelas vibraram também. E foi aí que eu vi essa aeronave voando a uma altíssima velocidade sobre a casa. Eu agarrei a minha câmera, sabendo que era algo diferente, especialmente pelo formato da esteia de condensação do jato. Essa esteira de condensação formada de pequenos anéis é produzida por uma aeronave nada convencional. O ruído de seu motor também é singular. É um ruído regular, profundo, retumbante e pulsante, como se alguém estivesse partindo o céu. Você o sente mais no peito do que propriamente ouve. Ele não soa como um jato, ele não soa como um foguete. Simplesmente é singular, um som surpreendente. Esse tipo de esteira tem sido relatada no mundo todo. Esse filme, nunca divulgado antes, foi feito por um cinegrafista amador de um jato de passageiros transatlântico. É muito difícil esconder uma aeronave como o Aurora. A esteira e o ruído do motor são a assinatura de um pulso-reator, o tipo de motor necessário para voar a velocidades hipersônicas. Com uma velocidade de cruzeiro de 8.540 km por hora, Mach 8, operando a uma órbita de cerca de 80 a 129 km de altitude, o Aurora poderia chegar a qualquer lugar do mundo em 3 horas. Mas nem todos acreditam que o Aurora existe. O nome Aurora apareceu inicialmente como parte de um documento financeiro não classificado. As pessoas presumiram que ele se referia a um programa de aeronaves hipersônicas. Ben Rich, o antigo chefe da Skunk Works, entretanto, revelou mais tarde que esse item se referia a fundos necessários para o desenvolvimento do bombardeiro B-2, que não tinha nada a ver com o avião hipersônico. E disse que tal avião não existia. O Aurora não é apenas uma alucinação. É uma investigação que ainda não foi encerrada. Eu acho que existem evidências suficientes provando que existe realmente um programa de alta velocidade. Como os projetos de aeronaves invisíveis que vieram antes, a existência do Aurora ainda é negada. Se o Aurora existe, sua principal base de testes provavelmente seria Dreamland em Groom Lake, Área 51, na área de testes nucleares de Nevada. Mas há rumores de que algo completamente diferente voa aqui. Naves extraterrestres capturadas. Dreamland tornou-se o foco daqueles que dizem que existe uma conspiração do governo para acobertar contatos com extraterrestres. De um distante cume de montanha, um homem mantém vigília sobre Dreamland. Estou aqui no Pico Tikabu, a 40 quilômetros a leste da base, a 1.438 metros de altitude. É o último posto de observação pública dessa instalação governamental. Eu vim aqui porque acho que isso tem que ser feito. Preciso saber o que está havendo aqui, mas acima de tudo eu gosto de resolver mistérios. É como um mistério de Sherlock Holmes. O que está havendo lá? Você tem todo tipo de pistas, mas como montar o quebra-cabeça? A própria base, ela só fica lá. É como qualquer outra base da Força Aérea. Eu vejo isso como um teste de Rorschach. As pessoas veem esse estímulo ambíguo e elas veem o que querem nesse estímulo. Algumas pessoas veem conspirações, dizem que o governo único está baseado aqui. Outras pensam que todas as crianças desaparecidas do mundo foram trazidas para cá. Outras ainda veem apenas programas obscuros. Outras veem espíritos. Elas
acham que lá os extraterrestres estão, de algum modo, mancomunados com o nosso governo e que você pode mandar seu amor e aceitá-los em seu coração. As histórias são tão variadas quanto as pessoas que vêm aqui. Essas crenças são baseadas nas afirmações de um homem. Havia 9 discos voadores voando juntos. Rachel, Nevada. População 101 pessoas e caindo. Seus moradores têm visto muitas coisas estranhas voando sobre as montanhas acima de Dreamland. Acredito que eram naves em forma de disco aqui na Terra. Eu acredito que era um disco voador. Eu tenho visto um monte de coisas estranhas aqui. Era só uma série de luzes. Luzes dançando. E elas vieram bem perto e depois se foram num segundo. Eu acredito que é possível. Eles podem ter estabelecido sua base em regiões sob a Terra. Há muita tecnologia aqui que não pode ser explicada. Podemos estar lidando com um fenômeno interdimensional. Eu acho que o governo sabe. Eu não acho que estamos sozinhos no universo. Além do Lago Groom, fica o Lago Papoose, ou Área S4. O construtor de carros a jato, Bob Lazar, afirma que esta é uma base de discos voadores. Lazar também afirma ser ex-funcionário do Laboratório Nacional de Los Alamos, local de nascimento da bomba atômica. Ele sustenta que foi contratado como engenheiro de um projeto altamente secreto. Eu tinha a impressão que iria trabalhar num sistema avançado de propulsão, que era a minha área, e estava animado com isso. Fui levado a acreditar que ia ser algum tipo de sistema de propulsão magnética, o que na verdade era, mas eu não tinha ideia alguma das implicações do que eles estavam falando. Lazar diz que foi levado de avião de Las Vegas ao Lago Groom, colocado num ônibus e levado até a Área S4, o Lago Papoose. Nós chegamos lá, a porta do hangar estava aberta e havia um disco voador. Me disseram para olhar para frente e andar em linha reta. Era uma espécie de tortura mental porque havia uma coisa fantasticamente interessante lá. Mas tive a impressão de que era uma coisa que nós tínhamos desenvolvido. E de fato lembro até de ter dito a mim mesmo que aquilo era uma resposta a todas as ridículas aparições de OVNIs. Estávamos fabricando essas coisas o tempo todo, fazendo voos de teste com elas, e enquanto isso, todo mundo pensava que eram discos voadores de outro planeta. E eu pensei, nossa, isso é bárbaro. Na verdade, eles até tinham colado uma pequena bandeira americana nele, um toque que achei bárbaro. Mas Lazar foi levado a acreditar que o disco era de origem extraterrestre. Só algum tempo depois, fui levado para dentro dele e se tornou muito óbvio que nós não tínhamos fabricado esta coisa, porque só então, depois de ver todas as coisas pequenininhas que estavam lá dentro, e eu vi que ele não havia sido feito para abrigar um humano. E eles vieram com uma conversa de que estavam fazendo retroengenharia para saber como aquilo havia sido feito. E isso revela claramente que não foi feito aqui. O disco propriamente dito tinha 3 níveis. O nível superior, onde eu nunca tive a chance de ir, o nível médio, onde você entrava, e um nível inferior, onde ficavam os amplificadores de gravidade, e de onde você chegava ao fundo da nave. Estar lá dava uma sensação lúgubre. Não havia painel de controle ou interruptores aparentes. As únicas coisas que saíam do chão eram 3 cadeiras, o reator e os amplificadores de gravidade. E sobre eles havia outros componentes do sistema de propulsão, mas praticamente era só isso que havia. A história de Bob Lazar tem sido investigada por um repórter da estação É o local de nascimento do que alguns têm chamado de Watergate cósmico. Histórias sobre Dreamland já corriam em Nevada há vários anos, pequenos artigos dos jornais, referências a programas secretos e ocasionalmente uma referência à tecnologia extraterrestre. Houve esse mesmo tipo de referência nos círculos ufológicos, pessoas dizendo, existe uma base secreta em Nevada, é melhor vocês verificarem. E foi só por volta de 1987 que eu comecei a investigar algumas dessas coisas. Em 1989 conheci Robert Lazar, e a história que ele me contou foi incrível, de qualquer ângulo que se olhe. Achei que se qualquer fato dessa história fosse verdadeiro, poderia ser a maior história de todos os tempos. Mas a história de Lazar confere? Existe algum registro de seus empregos anteriores?
Para mim e para a estação de TV, a chave de sua credibilidade, a chave da sua história sempre foi Los Alamos. Porque se ele trabalhou em Los Alamos, se trabalhou em projetos secretos, seria concebível que ele tivesse sido trazido a Nevada para trabalhar em outros projetos secretos. Para testar a veracidade dele, queríamos ir a Los Alamos e fazer com que ele nos mostrasse o lugar. Ele disse, posso fazê-los entrar? E nós dissemos, vamos acreditar nisso quando virmos. Então fomos lá num fim de semana, quando há menos pessoas no laboratório, e Bob de fato nos colocou lá dentro. E seguindo através de um labirinto de laboratórios e instalações, vimos que ele sabia se movimentar lá dentro como um coelho na sua própria toca. Ele sabia onde tudo estava. E isso me impressionou, porque como ele saberia se não tivesse estado lá? Mas Los Alamos não cooperou desde o primeiro dia. Anos e anos se passaram e eu ainda não consegui qualquer confirmação deles de que Bob tenha trabalhado lá. Não faz sentido eles não terem nenhum registro de alguém que tenha trabalhado lá apenas alguns anos antes, mas era isso que eles estavam me dizendo. Eu entrevistei outras pessoas que tinham trabalhado com Bob lá, que disseram que ele fora um funcionário e era um físico que tinha trabalhado em projetos secretos. Se esse era o caso, onde estavam os registros? Porque até hoje ainda não conseguimos encontrar. O que isso me diz é que alguém tentou apagar a experiência de Bob para que menos pessoas pudessem dar a ele alguma credibilidade. Com enormes extensões de terra usadas para bombardeios e aviação, o espaço restrito em volta da Área 51 é tão grande quanto qual nação europeia. Descubra quando voltarmos com a Semana da Invasão Extraterrestre. Agora você já pode esquecer o trabalho e as preocupações. Os limites militares restritos em volta da Área 51 são do tamanho da Bélgica. Mas agora, fique ligado, há muito mais para ver na Semana da Invasão Extraterrestre. Lazar afirma que seus primeiros e poucos dias na base secreta foram passados sob guarda lendo documentos informativos. Segundo Lazar, esses documentos revelavam um conhecimento detalhado de extraterrestres e tornaram claro que a aeronave não era uma aquisição recente. Parecia que eles tinham estado trabalhando na nave por pelo menos 2 anos, mas pelo que eu sei, podiam ser até 20 anos. Cada grupo trabalhava numa parte muito específica da nave. Por exemplo, havia um grupo trabalhando nas partes metálicas de geração de energia da nave, o nosso grupo. E como grupo, tínhamos a tarefa específica de tratar do sistema de energia e propulsão da nave. Uma vez, quando fui ao hangar, todas as portas estavam completamente abertas e dava para ver que havia outras naves lá dentro. E todas eram completamente diferentes. Me disseram que as fontes de energia e sistemas de propulsão de todas elas eram idênticos. Até onde eu sei, a maioria delas ainda é operacional. Eu só sei que aquela em que eu trabalhava era operacional. Pelo que sei, as outras podiam ser modelos de cartolina. Eu nem mesmo posso comentar sobre elas. Uma das naves parecia ter sido colocada de pé e que um projétil tinha sido disparado nela. Então eu imagino que algumas dessas naves não funcionavam. Havia ao todo 9 discos voadores. George Knapp persuadiu sua emissora de TV a fazer Bob Lazar passar pelo polígrafo ou detetor de mentiras. Você mentiu conscientemente quando disse que realmente tinha visto propulsão antigravidade em operação? Não. 4 testes separados foram realizados por 2 investigadores diferentes. Os resultados foram inconclusivos. Lazar passou em 2 testes e falhou em 2. Mas um dos investigadores ainda está abalado com o que ouviu. Eu estava buscando aqueles pequenos sinais, linguagem corporal, por assim dizer. E um contato visual tremendamente positivo. Ele não titubeava e nunca se contradizia. Abordamos o assunto de várias maneiras diferentes, fiz a mesma pergunta de várias maneiras diferentes, e suas respostas eram sempre as mesmas. Quando começamos o teste, começou a montanha-russa emocional que eu experimentei naquela noite. E eu posso dizer honestamente que aquilo mudou a minha visão da coisa. Iniciamos o primeiro teste, e tudo correu como previsto. Ele não estava indo bem. Ele estava reagindo às questões relevantes mais do que estava reagindo às questões do tipo controle, o que é um indicativo de uma pessoa enganosa.
que demonstra emotivamente que não se sente confortável com as suas respostas, que essas perguntas incomodam. As perguntas eram do tipo: você já observou uma nave em forma de disco sair voando da Área 51? E isso foi perguntado umas 2 ou 3 vezes. O segundo teste que fizemos foi sobre uma outra pergunta, tratando do amplificador de gravidade do reator antimatéria como partes do sistema de energia. Lá pelo meio do teste, eu estava olhando para baixo e de repente percebi que estava olhando para um provável resultado verdadeiro. Eu fico arrepiado só de falar disso, porque foi o que eu obtive. Em cada exame que fiz, a única pergunta relevante que se repetia em todos os testes era a última. Você mentiu de propósito sobre qualquer pergunta referente às informações sobre OVNIs que me deu? E sua resposta negativa foi indicada como verdadeira nos gráficos. Então, seja o que for que ele tenha me dito naquela noite, Bob Lazar realmente acredita que é verdade. Bob Lazar aparentemente estava dizendo a verdade quando descreveu como o reator da nave funcionava. Nós não estávamos exatamente certos sobre como tudo funcionava, mas tínhamos uma vaga ideia. Era um sistema de propulsão magnética. Era uma coisa que você não podia realmente decifrar, mas que fazia a aeronave levantar. A propulsão magnética pode ser demonstrada com 2 ímãs. Montados de um modo, os polos dos ímãs se atraem. Montados de outro modo, os ímãs se repelem. Lazar diz que a nave usava ondas de gravidade para repelir e atrair através do espaço. Usando materiais terrenos e tecnologia de última geração, nós não poderíamos duplicar um desses sistemas, nem de longe. O que estávamos vendo era o reator da aniquilação total, um reator que gerava matéria e antimatéria, e era uma coisa em que nós nem tocamos ainda. Sabemos que isso é possível. Temos reatores de fissão. Nós estamos tentando desenvolver reatores de fusão que produzem energia como faz o Sol, mas nem pensamos em trabalhar com reatores de antimatéria, que são 100% eficientes. E lá estava o modelo dele. Além de ser operacional, ele era pequeno, era uma coisa que uma pessoa podia erguer. E estávamos olhando para uma coisa que você pode segurar na mão e que gera mais energia que todas as nossas usinas nucleares com todo o seu tamanho. Então não era apenas uma tecnologia um pouco mais avançada que a nossa, era uma coisa realmente grande. Bob Lazar trabalhou na Área 51? Não há nenhuma evidência concreta. Bob Lazar é um cientista qualificado? O que ele diz nas entrevistas é concreto? Uma investigação realizada por Tom Mahood, um engenheiro da Califórnia, encontrou falha após falha nos depoimentos de Lazar. Mas, inicialmente, até ele achou Lazar convincente. Cerca de 3 anos atrás, eu me liguei na internet. Eu comecei a explorar e cheguei à história de Bob Lazar. E achei realmente fascinante o modo com que ele contou sua história, fez com que parecesse real. E havia uma série de pequenos detalhes em suas histórias que eu achei fascinantes, que me cativaram. Houve algumas vezes que acordei no meio da noite perturbado. Eu realmente acreditava na história, parecia real para mim. A primeira coisa que começou a me fazer duvidar foi que eu não moro longe da Caltech, e Lazar afirmara, como parte da história, que ele tinha estudado na Caltech e que seus registros tinham sido apagados. Bem, pensei, essa é uma possibilidade interessante para mim, investigar se posso encontrar algum traço de Lazar na Caltech. E pensei que a maneira mais fácil de checar seria olhar nos anuários da Caltech num período de 10 anos. E eu literalmente olhei cada página, procurando uma foto ou referência a Bob Lazar. Bom, ele poderia ter sido apagado dos registros da escola, mas é improvável que alguém realmente substitua um livro do ano de uma faculdade. Então eu olhei tudo e não apareceu nada. E naquele ponto eu comecei a pensar, bem, talvez ele tenha formação em física, mas por alguma razão não queira que as pessoas saibam onde se formou, e por isso tenha inventado a história da Caltech. Lazar afirma ter educação universitária, mas não fornece evidências concretas.
Bob não seria a primeira pessoa da história a mentir sobre sua formação para conseguir um emprego. Mas os únicos registros que existem provando que ele frequentou a escola são de um curso de eletrônica no colégio. E não faz sentido que alguém com esse nível de formação tenha sido contratado para trabalhar onde ele trabalhou, nas indústrias Fairchild, numa função muito técnica, e depois em Los Alamos, numa função muito técnica. Ele tem que ter tido uma formação em algum lugar. Depois de ir à casa dele, vendo o que ele faz com computadores, dá para ver que ele é um homem inteligente e bem formado. De onde veio essa formação? Eu vejo, por exemplo, a MIT, e apesar de Bob não poder dar o nome de nenhum professor, de nenhum aluno, eu me pergunto, poderia uma escola como a MIT desaparecer com seus registros? Bom, eu não sei. Eles recebem dezenas de milhares de dólares por ano em contratos com o Departamento de Defesa. No passado, eles trabalharam com a CIA nessa mesma questão dos OVNIs. Eles poderiam fazer isso? Eles fariam isso? Eu acho que é possível. Que objeto comum perto da Área 51 se tornou um marco famoso para os observadores de OVNIs? Fique com a gente. A resposta será revelada quando voltarmos com a Semana da Invasão Extraterrestre. Correio Preta, que pertence ao fazendeiro Steve Medley, tornou-se um marco famoso para os observadores de OVNIs na Área 51. Voltamos agora com a Semana da Invasão Extraterrestre. Lazar diz que foi despedido da Área 51 depois de abertamente infringir as normas de segurança. A nave em que eu trabalhava era testada com frequência. A maioria dos testes era realizada nas noites de quarta-feira. E elas nunca eram levadas para fora da atmosfera, mal eram levadas além das montanhas. Você precisa levar em conta que esse era o seu bem mais precioso, que eles estavam apenas começando a aprender a usar e não iam perdê-lo. Eu tinha a programação das horas e dias específicos dos testes. E trouxe alguns amigos num dia específico, quando não estaria trabalhando. E eles puderam observar alguns testes pessoalmente. Ele está parado ali. Lazar afirma que eles viram uma luz brilhante. Uma nave extraterrestre que estava se movendo pelo céu em direções e ângulos além do desempenho de aeronaves convencionais. Está vindo na nossa direção. Minha nossa, meu coração está a mil. Veja aquilo, não é lindo? Não é lindo? Não estávamos na base, estávamos a 16 quilômetros dela, mas mesmo tão longe assim, ainda havia uma segurança bastante razoável. Nós pudemos ver um bocado de coisas, e com o passar do tempo, relaxamos e acabamos sendo pegos. No dia depois de ter sido pego, eu devia ter aparecido para trabalhar. Entretanto, eles tinham me interrogado numa base da Força Aérea ao norte de Las Vegas. Foi aí então que começaram os atritos entre eu e as pessoas de lá. Eles apontaram armas para mim, gritavam comigo, bem na minha cara. Eles estavam mais furiosos que podiam ficar sem me machucar. Eles ameaçaram a minha vida, a vida da minha esposa, registros de empregos anteriores, lugares onde eu estivera, lugares onde eu tinha trabalhado, pessoas com quem tinha trabalhado. Todas essas informações começaram a desaparecer. E eu achei que iam fazer o mesmo comigo. Achei que tinha se tornado necessário ver uma das pessoas da estação de TV local, porque achei que se chegasse ao noticiário, eles não podiam me fazer desaparecer completamente. Seria muito suspeito se de repente essa pessoa liberasse essas informações e depois ela mesma desaparecesse. Então era uma espécie de apólice de seguro para mim. Bem, existem vários, na verdade 9 discos voadores lá, todos de origem extraterrestre. Após Lazar ter contado a história sobre a aeronave, ele foi preso e acusado de ajudar a gerenciar um bordel em Las Vegas. Quando Bob me disse que estava envolvido indiretamente nas operações desse bordel, vi minha vida profissional passar diante de meus olhos. Fiquei muito abalado. Eu tinha criado e desenvolvido um sistema de computador para que um bordel da cidade pudesse ser gerenciado eficientemente. E isso com certeza é contra a lei. E eu acabei convencendo-o de que deveríamos revelar essa história. Você não pode deixar outra pessoa fazê-lo porque a história vai vazar. Para ele, isso pode ter sido um erro no aspecto legal, mas eu acho que foi importante.
O estranho é que, para um caso sem importância como aquele, havia pessoas do FBI na audiência. Então, eles forçaram as coisas para criar mais furor do que o necessário. Claro, tenho certeza disso. Viram isso como uma coisa para me desacreditar. Bob Lazar parece ter uma memória muito seletiva. Não tenho certeza que seja má fé, mas é estranho que ele pareça se lembrar de pequenos detalhes do tempo que passou na S4 e ainda assim pareça ter problemas para se lembrar das aulas que teve, os nomes dos professores, datas. Muito desse passado parece ter desaparecido da sua memória, mas não a S4. No papel, acho que Bob Lazar é uma grande fraude. Ainda assim, falei com várias pessoas e conheço muitas histórias sobre coisas que aconteceram na Área 51 e algo me diz que esse cara esteve lá. Mas se as coisas aconteceram exatamente como ele disse, não posso ter certeza. Devemos acreditar na história de Lazar? Tom Mahmoud descobriu que ele trabalhou em Los Alamos, mas apenas para um empreiteiro civil. Ele não era um cientista pesquisador. Era um técnico júnior trabalhando em projetos civis públicos. Bob Lazar foi pego mentindo sobre o seu passado. Até termos evidências concretas, talvez devamos nos lembrar do que Einstein disse. Quem quer que seja descuidado com a verdade nos assuntos pequenos, a ele não podem ser confiados os assuntos importantes. Bob sabia quando e onde os testes de voo desses objetos iam ocorrer, porque durante 3 semanas seguidas ele levou pessoas lá em cima e gravou tudo em vídeo. Como ele sabia? Fiz uma pessoa que trabalhava lá submetê-lo a uma série de perguntas, não fazendo as grandes perguntas como onde os discos são mantidos, mas sim perguntas menores do tipo onde fica a cantina, como você paga por suas refeições. Aquela pessoa que trabalhara na Área 51 estava convencida de que Bob de fato tinha estado naquela instalação. Essa é a maior história nas crônicas dos OVNIs? A não ser que os contatos misteriosos de George Knapp sejam registrados, não seremos capazes de julgar se tudo não passa de um grande embuste. Acredito que a operação mudou de lugar pouco tempo depois de eu ter revelado os fatos, possivelmente em 90 ou 91. Onde eles estão agora? O seu palpite é tão bom quanto o meu. Em que podemos confiar? Existem casos persuasivos. O material que compunha a nave era muito liso, escuro, parecido com vidro. Existem testemunhas oculares convincentes. Aquilo era um OVNI. Existe algum dado concreto? Existe um novo e fascinante relato. Em 5 de maio de 1984, um alerta foi disparado no Comando de Defesa Aéreo da América do Norte. Movendo-se quente e rápido pela órbita da Terra, não era um míssil. Seu codinome era Fast Walker. Flutuando na órbita da Terra, existem os satélites operados pelo USDSP, ou Programa de Apoio de Defesa dos Estados Unidos. Seu trabalho é dar o primeiro aviso de um ataque de mísseis balísticos nos Estados Unidos. Os sensores dos satélites são tão sensíveis que também captam sinais de calor infravermelho, até mesmo de pequenos incêndios caseiros. Às 14 horas, Zulu, um satélite DSP, detectou um objeto quente, veloz e sólido no espaço sideral. Ele passou a 24 quilômetros do satélite e depois fez uma curva e voltou para o espaço sideral. Foi acompanhado durante 9 minutos. Um resumo altamente secreto do Fast Walker mostra a hora e o local do incidente, a assinatura infravermelha do objeto e o seu caminho pela órbita terrestre. A informação chegou a um investigador de OVNIs. Onde ele aparecia no campo sensor, indicava que o objeto entrou no campo sensor vindo do espaço sideral, passou na frente do sensor e partiu, voltando para as profundezas do espaço. Isso indicaria que foi algum tipo de nave que tinha a capacidade de manobrar. Se este Fast Walker fosse um meteorico, então o campo gravitacional da Terra o teria sugado para a atmosfera, queimando-o. É preciso energia para quebrar a força da gravidade da Terra. Objetos inanimados, como meteoros ou destroços espaciais, não podem fazer isso.
Naves espaciais como o ônibus espacial podem, mas o Fast Walker veio do espaço sideral. E aí você tem evidências concretas. Você tem a telemetria daquele satélite, você tem informação, você tem sistemas, você tem dados que pode consultar, investigar e checar e verificar. No passado, geralmente os eventos com OVNIs tinham apenas o relato de testemunhas. Ali você tem um sistema de defesa muito sensível que enviava a informação até você em terra. Eu nem mesmo sei se você pode resolvê-lo. Talvez seja um daqueles enigmas que vai ficar conosco para sempre. Você sabe que tipo de aeronave teria essa habilidade? Algumas pessoas diriam que um OVNI teria. Existe vida além do nosso planeta? Um astrônomo estima que desde a formação do universo já podem ter existido cerca de 100 milhões de civilizações. Então, será tão improvável que já tenhamos sido visitados por uma delas? Versão brasileira, Tempo Filmes, São Paulo.